O Sol é grande, é brilhante e é a razão de estarmos todos aqui. Sem ele, nada do que conhecemos existiria. Esta bola gigante de gás é o centro do nosso sistema solar e tudo gira à sua volta. Os planetas, incluindo a Terra, orbitam em torno desta estrela magnífica. Sem o Sol, não haveria vida na Terra. Ele fornece a energia necessária para que as plantas cresçam e, por sua vez, alimentem todos os seres vivos. O Sol é uma estrela, tal como aquelas que vemos a cintilar no céu noturno. No entanto, é a nossa estrela, a que nos dá luz e calor. Mas está muito mais perto de nós, e é por isso que parece muito maior e mais brilhante. A sua proximidade faz com que seja a estrela mais importante para nós. Está a cerca de 149,6 milhões de quilômetros da Terra, e a luz do Sol demora cerca de 8 minutos a chegar até nós. Este tempo é conhecido como o tempo da luz solar. Isso significa que quando olhamos para o Sol, nunca diretamente, claro, estamos a vê-lo como ele era há 8 minutos. É como uma janela para o passado recente. O Sol é incrivelmente poderoso. As suas explosões de energia, conhecidas como erupções solares, podem afetar até mesmo a tecnologia na Terra. Ele produz uma quantidade tremenda de energia através de um processo chamado fusão nuclear, que ocorre nas suas profundezas. Este processo transforma hidrogênio em hélio, liberando energia. Esta energia viaja do Sol sob a forma de luz e calor, atingindo todos os planetas do nosso sistema solar. É essa energia que torna a vida possível na Terra. De certa forma, o Sol é como a nossa própria central elétrica gigante, fornecendo-nos a luz e o calor de que precisamos para sobreviver. Sem ele, a Terra seria um lugar frio e escuro. Mas é muito mais do que isso. O Sol também influencia o clima e as estações do ano. É uma fonte de admiração, inspiração e até perigo, como veremos nas próximas secções. As suas tempestades solares podem causar auroras deslumbrantes, mas também podem ser perigosas. Portanto, apertem os cintos e preparem-se para uma viagem ao centro do nosso sistema solar enquanto exploramos o mundo incrível do Sol. Vamos descobrir mais sobre esta estrela fascinante e como ela afeta tudo ao nosso redor. Imaginem uma cebola gigante, mas em vez de camadas de pele, tem camadas de gás. O Sol é mais ou menos assim. É composto principalmente por hidrogênio e hélio, os dois elementos mais leves do universo. Estes gases estão em constante movimento e turbilhão, criando campos magnéticos poderosos. Bem no centro do Sol está o núcleo, onde a temperatura e a pressão são inimagináveis. Aqui, os átomos de hidrogênio são forçados a unir-se com tanta força que se fundem, criando hélio e libertando uma quantidade tremenda de energia. Este processo é chamado de fusão nuclear e é o que alimenta o Sol. Afastando-nos do núcleo, encontramos a zona radiativa. Esta região é tão densa que a energia do núcleo pode levar milhões de anos a atravessá-la. É como um jogo gigante de batata quente, com fotões de luz a saltarem de átomo para átomo. Finalmente, chegamos à zona convectiva, onde bolhas gigantes de gás quente sobem à superfície, arrefecem e voltam a afundar. Este processo, chamado convecção, é semelhante ao que acontece quando fervemos uma panela de água. E isso leva-nos à atmosfera do Sol, que é composta por várias camadas próprias. Iremos explorar estas camadas e outras características fascinantes do Sol na próxima secção. O Sol pode ser o centro do nosso sistema solar, mas é apenas uma de bilhões de estrelas na Via Láctea. Cada uma dessas estrelas tem a sua própria história e características únicas, e a Via Láctea é apenas uma de bilhões de galáxias no universo. Cada galáxia contém milhões ou até bilhões de estrelas, cada uma com os seus próprios planetas e sistemas. É impressionante pensar na vastidão do espaço e na quantidade de estrelas que existem.
Cada ponto de luz que vemos no céu noturno é uma estrela, muitas das quais são maiores e mais brilhantes do que o nosso próprio Sol. O nosso Sol é uma estrela relativamente comum, tanto em tamanho como em temperatura. No entanto, desempenha um papel crucial na sustentação da vida na Terra. Existem estrelas muito maiores e mais brilhantes do que o nosso Sol, e existem estrelas muito menores e mais fracas. A diversidade de estrelas no universo é verdadeiramente espantosa. Algumas estrelas até vêm em pares, orbitando uma à volta da outra. Estes sistemas binários podem ter interações complexas e fascinantes. As estrelas nascem em nuvens gigantes de gás e poeira chamadas nebulosas. Estas regiões são os berçários das estrelas, onde novas estrelas estão constantemente a formar-se. Ao longo de milhões de anos, a gravidade junta o gás e a poeira, fazendo com que aqueçam e girem. Este processo lento e gradual é o início da vida de uma estrela. Eventualmente, a pressão e a temperatura no centro da nuvem tornam-se tão grandes que a fusão nuclear começa e uma estrela nasce. A fusão nuclear é o processo que alimenta as estrelas, permitindo-lhes brilhar durante bilhões de anos. As estrelas podem viver durante bilhões de anos, mas não duram para sempre. Ao longo do tempo, elas consomem o seu combustível nuclear e passam por várias fases de evolução. Eventualmente, ficam sem combustível e começam a morrer. Este processo de morte pode ser tão fascinante quanto a vida da estrela. A forma como uma estrela morre depende da sua massa. Estrelas de diferentes tamanhos têm destinos diferentes. As estrelas mais pequenas, como o nosso Sol, acabarão por expandir-se e tornar-se gigantes vermelhas, libertando as suas camadas exteriores para o espaço. Este processo cria belas nebulosas planetárias. O núcleo restante irá então arrefecer e encolher, tornando-se uma anã branca. Estas anãs brancas são os remanescentes densos e quentes das estrelas que já foram. As estrelas maiores, por outro lado, terminam as suas vidas em explosões espetaculares, chamadas supernovas. Estas explosões são eventos cataclísmicos que espalham elementos pesados pelo espaço. Estas explosões são tão brilhantes que podem ofuscar galáxias inteiras. A energia liberada numa supernova é inimaginável. Os restos de uma supernova podem então formar estrelas de neutrões ou até mesmo buracos negros, alguns dos objetos mais extremos do universo. Estes remanescentes são fascinantes para os cientistas que estudam a física extrema. Compreender o ciclo de vida das estrelas ajuda-nos a apreciar a vastidão e a maravilha do universo. Cada estrela conta uma história de nascimento, vida e morte. Também nos dá um vislumbre do futuro do nosso próprio Sol, que acabará por encontrar o seu fim daqui a bilhões de anos. Este conhecimento permite-nos compreender melhor o nosso lugar no cosmos. Prontos para alguns factos incríveis sobre a nossa estrela mais próxima? O Sol é a fonte de toda a vida na Terra e tem muitos segredos fascinantes. Vamos mergulhar em algumas curiosidades solares que vos farão apreciar o Sol ainda mais. O Sol é enorme. É tão grande que representa cerca de 99,86% da massa total do nosso sistema solar. Caberiam mais de 1 milhão de terras lá dentro. Para ser mais preciso, se o Sol fosse uma bola oca, caberiam cerca de 1,3 milhões de terras lá dentro. Isso é difícil de imaginar, não é? Mas é verdade. O Sol é uma bola de plasma incrivelmente densa e quente. O Sol está em constante rotação, tal como a Terra. No entanto, a rotação do Sol é um pouco mais complexa. Como é muito maior, gira a velocidades diferentes, dependendo do local onde se olha. Esta rotação diferencial é fascinante e única. No seu equador, o Sol gira uma vez a cada 25 dias. Esta velocidade é muito mais rápida do que nos seus polos. Mas nos seus polos, demora cerca de 36 dias para uma rotação completa.
Esta diferença é devido à sua composição gasosa. O Sol tem cerca de 4,6 bilhões de anos. Isso é incrivelmente antigo, mas ainda está na sua meia-idade. Isso é cerca de metade da sua esperança de vida prevista de 10 bilhões de anos. Portanto, ainda temos muito tempo para desfrutar do seu calor e luz. O Sol é essencial para a vida na Terra, fornecendo a energia necessária para a fotossíntese e o clima. O Sol liberta constantemente um fluxo de partículas carregadas chamado vento solar. Este vento solar é uma parte crucial do clima espacial. Este vento viaja pelo espaço a velocidades incríveis, atingindo a Terra e interagindo com o campo magnético do nosso planeta. Esta interação pode causar fenômenos espetaculares. Por vezes, o vento solar pode causar auroras boreais, também conhecidas como luzes do norte e do sul. Estas luzes são um espetáculo natural deslumbrante. Já repararam em manchas escuras na superfície do Sol? Estas manchas são chamadas manchas solares. E são áreas mais frias, causadas por atividade magnética intensa. A temperatura nestas áreas é significativamente mais baixa do que o resto da superfície solar. As manchas solares podem durar dias ou até semanas e podem ser maiores que a Terra. Estas manchas são indicadores importantes da atividade solar. Estes são apenas alguns dos muitos factos fascinantes sobre o nosso incrível Sol. A cada dia, os cientistas descobrem mais sobre esta estrela vital. À medida que continuamos a estudá-lo, certamente descobriremos ainda mais segredos sobre esta maravilha celestial. O Sol é uma fonte inesgotável de mistérios e conhecimento.